Êxodo, capítulo 11. Moisés anuncia a 10ª praga. Então Yahvé disse a Moisés: farei vir uma praga contra o faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do faraó, quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao faraó: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos esses teus conselheiros descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: sai tu e todo o povo que te segue. Só depois desses acontecimentos sairei. E ardendo em ira, saiu Moisés da presença de Faraó. Yahvé disse a Moisés: o Faraó não vos ouvirá, para que se multiplique os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do Faraó. Mas Yahvé endureceu o coração do Faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12. A Páscoa de Deus, a libertação. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: que esse mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeitos e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães matza, asmo, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isto aconteça, queimarás o que restar. Ao comer, estás pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante.
A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. A festa dos pães Matzah, ázimos. Durante 7 dias comereis pães Matzah, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer ametz, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vos prepareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães Matzah sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães Matzah, ázimos. A 10ª e última praga, a morte. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridade de Israel, e orientou-os. Ide, escolhi um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observarei essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis. É o sacrifício de Pessá, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostou-se em adoração a Deus e Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. A morte dos primogênitos egípcios. Então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Início do êxodo pelo deserto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras.
vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi a Yahvé como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parti e pedi a vosso Deus, para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morremos todos! O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojavam os egípcios. Os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, esses semelhantemente devem passar em vigília desta mesma noite para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. As leis para celebrar a Páscoa. Então Yahvé ordenou a Moisés e Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessah, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessah, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os sexos masculinos de sua família, então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhe havia ordenado, por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Êxodo capítulo 13. Consagração dos primogênitos. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursa ao povo: celebrai perpetuamente esse dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde mana leite e mel, então havereis de celebrar essa cerimônia sempre nesse mesmo mês. Comerei pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahvé. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento, não havendo em vossas casas nada de fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás ao teu filho: eis o que Yahvé fez por mim quando saí do Egito. E será como sinal da tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com braço forte.
Observarás esta lei perpetuamente, no tempo determinado, de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, e entregar-te por herança, separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo-se obstinado o Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda, e a tefilim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. A saída das terras do Egito. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Lansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar. E então, nesse dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite.